quando a gente pensa em natureza, ah, geralmente vem aquela imagem de harmonia, sabe? Quase um quadro. Uma paisagem tranquila. Exato. Mas se você olha de perto, vê que é menos um quadro e mais, sei lá, um jogo de estratégia em tempo real. E que acontece há bilhões de anos. É uma teia de alianças, traições, dependência. Totalmente. E aí surgem as perguntas, né? O que um coral, que parece uma rocha, tem a ver com a organização de uma colmeia? Ou diferença entre uma rêmora grudada num tubarão e uma orquídea numa árvore. Parece parecido, mas não é. Não é. E são essas perguntas que a gente vai explorar hoje. Recebemos um material muito bom, um texto que se propõe a organizar esse caos aparente, classificando as chamadas relações ecológicas. A missão aqui é decifrar o manual de regras que governa os ecossistemas. Perfeito. E para a gente não se perder, vamos seguir a trilha do material. Primeiro, entender como os cientistas organizam isso. Depois, a gente mergulha nas alianças, as relações harmônicas. E em seguida, no lado do conflito, as desarmônicas. Ok, vamos lá. O material começa botando uma certa ordem na casa, o que é ótimo. Faz sentido, né? Para analisar um sistema complexo, você precisa de categorias. E aqui, a ecologia usa dois eixos bem simples para começar a conversa. Exato. É tipo um sistema de coordenadas. O primeiro eixo responde à pergunta: quem está na relação? Certo? Se a interação é entre membros da mesma espécie, tipo dois leões disputando o território, a gente chama de intraespecífica. Intra de dentro. Faz sentido. Agora, se for entre espécies diferentes, como uma abelha e uma flor, aí é interespecífica. Inter de entre. Simples. E o segundo eixo, qual é? O segundo eixo avalia o resultado do jogo. Qual foi o placar? O placar. Boa. Se ninguém sai perdendo, ou seja, ou os dois ganham ou um ganha e o outro fica no 0-0, a relação é dita harmônica. Ok. Agora, se pelo menos um dos lados sai no prejuízo, aí é uma relação desarmônica. Entendi. Então temos esse mapa. Intra ou inter, harmônica ou desarmônica. Mas o interessante é começar a preencher esse mapa com a vida real, né? Com certeza. Vamos começar pelo lado cooperativo. As relações harmônicas. O material começa com as que acontecem dentro da mesma espécie. Colônia e sociedade. Isso. E para mim, a linha entre as duas, às vezes, parece um pouco tênue. É uma ótima observação. Ambas exploram o poder do coletivo, mas a diferença é, digamos, arquitetônica. Arquitetônica. Como assim? Na colônia, os indivíduos são fisicamente unidos, inseparáveis. O exemplo clássico são os corais. Ah, claro. Cada pólipo é um indivíduo, mas eles formam uma estrutura única, conectada. E o mais impressionante é a divisão de trabalho, como na caravela portuguesa. Que não é um bicho só, né? Não é uma colônia flutuante. Um grupo cuida da flutuação, outro da defesa com os tentáculos, outros da digestão. Nenhum sobreviveria sozinho. É um superorganismo, por definição. E a sociedade? Na sociedade, os indivíduos são independentes, são móveis, mas a cooperação é tão intensa que o grupo também funciona como uma unidade. Abelhas, formigas, os exemplos do texto. Exato, as rainhas, operárias, os zangões. Cada um tem uma função, uma casta, e a comunicação química entre eles é absurdamente sofisticada. O sucesso do formigueiro depende do sistema. Certo. Agora, quando essa cooperação atravessa a fronteira das espécies, as coisas ficam ainda mais criativas. O material introduz o mutualismo. Sim, como a aliança mais forte de todas. Aqui a relação é tão profunda que se torna obrigatória. Obrigatória como? Os parceiros dependem um do outro para sobreviver. O exemplo do material, os líquens, é perfeito. A gente vê em troncos, em rochas. E acha que é uma planta, um musgo. E não é. É uma fusão, um fungo e uma alga. A alga faz a fotossíntese e produz o alimento. E o fungo? O fungo oferece a estrutura, a casa, proteção contra desidratação, captação de nutrientes. Um não vive sem o outro ali. E o papel dos líquens no ecossistema é incrível, né? Eles são pioneiros. Exato. Conseguem colonizar uma rocha nua onde nada mais cresce. E com o tempo eles criam a primeira camada de solo,
abrindo caminho para tudo que vem depois. Eles são literalmente construtores de ecossistemas e também são bioindicadores fantásticos. Como assim? Eles absorvem tudo do ar. Então, a presença ou ausência de certos tipos de líquen pode nos dizer o nível de poluição de um lugar. São sensores vivos. Nossa, mas essa dependência total do mutualismo me parece uma aposta evolutiva muito arriscada. Como assim? Se o seu parceiro for extinto por algum motivo, você vai junto. É uma sentença de morte automática. Não tem uma aliança mais flexível. Pergunta perfeita. E a resposta é sim. Chama-se protocooperação. Protocooperação. A lógica é a mesma, os dois se beneficiam, mas a palavra-chave é opcional. Eles colaboram quando se encontram, mas se a parceria acabar, cada um segue sua vida. Entendi. Uma aliança de conveniência, então. Existe um espectro de dependência? Isso, do não vivo sem você do mutualismo ao é bom te ter por perto da protocooperação. Mas e quando a balança pende totalmente para um lado? Um se beneficia e o outro nem nota. Fica no 0 a 0. O exemplo da rêmora e do tubarão. É o clássico. A rêmora pega carona, proteção, come os restos. Pro tubarão, aquele peixinho ali é irrelevante. É uma interação unilateral. E dentro dessa lógica, o material ainda diferencia o comensalismo do inquilinismo. Que é um detalhe, mas um detalhe importante. Me parece ser a diferença entre comer seus restos e morar em você. É exatamente isso. O inquilinismo é um tipo de comensalismo onde o benefício é a moradia. As orquídeas e bromélias em árvores. O exemplo perfeito. Elas só querem um lugar alto para pegar sol sem precisar gastar energia para crescer um tronco gigante. Elas não roubam seiva, não são parasitas. A árvore é só um andaime. Para ela, tanto faz. Exato. Mas esse tanto faz é sempre garantido. Fico imaginando se uma árvore ficar coberta de tantas bromélias que o peso começa a quebrar os galhos. Excelente ponto. Aí a relação deixaria de ser neutra e viraria prejudicial. Certo. Exato. E é por isso que essas categorias são ótimas para organizar o pensamento, mas a natureza é um contínuo. Uma relação pode mudar, as fronteiras são fluidas. Ok, saímos da cooperação e entramos na arena. O lado desarmônico. O conflito. E o conflito mais fundamental que o material aponta acontece dentro da mesma espécie, a competição intraespecífica. E essa é possivelmente a força motriz mais poderosa da seleção natural. Por quê? Porque indivíduos da mesma espécie são os competidores mais ferozes entre si. Eles precisam exatamente dos mesmos recursos, mesma comida, mesmo território, mesmos parceiros. E quando esses recursos são finitos? O conflito é inevitável. É isso que limita o tamanho das populações. E essa competição pode levar a adaptações incríveis, né? Para evitar o confronto direto. Sem dúvida. Leva a territorialidade, a hierarquias de dominância, como a ordem de bicada em galinhas, cada um sabe o seu lugar e isso evita brigas desnecessárias. A competição molda o comportamento social. Totalmente. E o texto menciona a forma mais brutal e direta disso. O canibalismo. Que é a competição levada ao extremo. Se o recurso mais valioso e escasso for a própria proteína. Comer um da sua espécie pode ser uma estratégia. Do ponto de vista biológico, sim. Acontece em estresse alimentar ou até como parte do ritual de acasalamento, como nos louva-a-Deus. É chocante pra gente, mas na natureza é só mais uma forma de transferência de energia. Transferência de energia. Uma forma bem fria de colocar. Agora, levando o conflito para a arena entre espécies. A primeira relação é a estrela dos documentários, o predatismo. A clássica relação de caça e presa. É fundamental para o fluxo de energia nos ecossistemas. Mas o papel do predador vai muito além de só controlar o número de presas. Muito além. É aqui que a coisa fica mais complexa. A ausência de um predador pode mudar tudo. O exemplo de Yellowstone é sobre isso, né? É o exemplo mais espetacular. Reintroduziram os lobos, que tinham sido extintos de lá. Sem os lobos, a população de alces explodiu. E eles comeram tudo. Praticamente. Devastaram a vegetação das margens dos rios. Com a volta dos lobos, em 95, algo incrível aconteceu.
Os alces não só diminuíram em número, Eles mudaram de comportamento. exato, passaram a evitar áreas abertas, onde seriam presas fáceis. Com isso, a vegetação desses lugares voltou a crescer vigorosamente. E isso teve um efeito em cascata. Um efeito dominó inacreditável. As árvores estabilizaram as margens dos rios, que diminuíram a erosão. Surgiram novos lagos que atraíram castores. Nossa! As represas dos castores criaram hábitats para lontras, patos, peixes. Mais frutos nas árvores atraíram pássaros e ursos. Os lobos até controlaram os coiotes, o que permitiu que raposas e pequenos roedores voltassem. É inacreditável. A presença de um único predador transformou a geografia e a biodiversidade de todo o parque. O predatismo esculpe a paisagem. Uau, isso é impressionante. De um predador para uma exploração mais contínua, o material fala do parasitismo. A ideia aqui não é matar a presa, mas mantê-la viva. Uma fonte renovável de recursos. Exato. O parasita ideal não mata seu hospedeiro, ou pelo menos não rápido demais. Seria como queimar a própria casa. O que acontece é uma fascinante corrida armamentista coevolutiva. Como assim? O hospedeiro desenvolve defesas e o parasita desenvolve novas formas de burlar essas defesas. Pense na relação do cuco com outras aves. Ah, que bota o ovo no ninho dos outros. Isso. O filhote de cuco nasce e joga os outros ovos para fora, monopolizando os pais adotivos. Em resposta, algumas espécies hospedeiras aprenderam a reconhecer e ejetar o ovo estranho. E o cuco? Em resposta a isso, alguns cucos evoluíram para botar ovos que imitam quase perfeitamente os ovos do hospedeiro. É uma guerra de espionagem genética. Genial e terrível ao mesmo tempo. E a competição que vimos dentro de uma espécie também acontece entre espécies diferentes? Imagino. Sim, é a competição interespecífica. Acontece quando duas espécies disputam os mesmos recursos limitados. E aí vale a lei do mais forte. É o chamado princípio da exclusão competitiva. Duas espécies com nichos idênticos não podem coexistir no mesmo lugar por muito tempo. A mais eficiente vai acabar eliminando a outra. Então, ou uma é expulsa ou elas precisam se adaptar. Exatamente. Na maioria das vezes, a competição não leva à extinção, mas à especialização. As espécies evoluem para usar os recursos de forma um pouco diferente para dividir o bolo. Partição de nicho? Isso, várias espécies de aves na mesma árvore, mas uma caça nos galhos altos, outra no tronco, uma terceira no chão. Elas evitam a competição direta. Por fim, o material cita uma última relação que parece quase um acidente de percurso. O amencelismo. A relação menos-zero. Uma espécie é prejudicada e a outra nem percebe. O elefante pisando no formigueiro. Esse exemplo ilustra bem, mas o exemplo mais poderoso é o da antibiose. O fungo, Penicillium, produz penicilina como subproduto do seu metabolismo. Ele não está atacando ninguém. Não, mas essa substância é letal para muitas bactérias ao redor. Para o fungo, o efeito é neutro. Para as bactérias, é o fim. E a gente, claro, se aproveitou disso para criar os antibióticos. Então, o que tudo isso significa? Depois de passar por essa turnê das alianças das formigas, as guerras químicas dos fungos, a imagem que fica é que a natureza é uma rede incrivelmente dinâmica. Exato. O material nos dá as peças, mas o jogo de verdade está em como elas se encaixam. E se influenciam mutuamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a grande lição é que nenhuma espécie é uma ilha. A sobrevivência de cada uma depende dessa teia de interações. Não é só um exercício acadêmico de classificar as coisas. De jeito nenhum. Compreender essas relações é a base para entender como os ecossistemas funcionam, como a energia flui, por que a biodiversidade é tão crucial. Cada espécie com suas interações é um fio. E se você começa a cortar esses fios... A teia inteira pode se desfazer. É uma ferramenta de diagnóstico, então. Entender isso nos permite ler a saúde de um ambiente. E talvez prever as consequências das nossas ações. Cada interação conta uma história. É a gramática da vida. Olha, essa análise foi muito além do que eu esperava.
As categorias que, no início, pareciam caixinhas rígidas, se mostraram mais como pontos de referência num mapa bem mais complexo. E esse é o ponto. A clareza da classificação é ótima para começar, mas ela nos deixa com uma questão importante para refletir. Que seria? O material nos apresenta essas categorias como fotografias estáticas, mas a natureza é um filme em constante movimento. Certo. A pergunta que fica é: quão permanentes são essas classificações? Uma relação que hoje é comensalismo, como a rêmora no tubarão, não poderia, ao longo de milhares de anos, evoluir para o mutualismo? Como assim? Imagine se as rêmoras começassem a se especializar em limpar parasitas da pele do tubarão. A relação deixaria de ser neutra para o tubarão e se tornaria benéfica. Viraria uma troca. Deixaria de ser +0 para ser ++. Exatamente. Ou o inverso. Um mutualismo pode se desfazer se o ambiente muda e um dos parceiros deixa de entregar o seu benefício. A ecologia de hoje é só um instantâneo da evolução em andamento. Entendi. Talvez a lição mais profunda seja que essas relações não são apenas o que são, mas o que elas podem vir a se tornar.